Olá meninas, tudo bem? Suelen aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você. Agora que talvez você esteja procurando sobre gestação, sobre maternidade, em algum momento você entrou em algum grupo de Facebook, de WhatsApp, para compartilhar as suas angústias, as suas ansiedades, enfim. Eu entrei, porque eu acho que é alguma coisa que a gente acaba fazendo mesmo. Curiando para tentar entender, para tentar ver histórias parecidas, se inspirar ou não em algumas situações. E uma coisa eu tenho percebido muito nesses grupos que eu tenho participado, enfim, algumas coisas que as meninas têm feito e que eu tenho certeza que é o que tem sido um impedimento para que elas consigam engravidar. É claro que cada uma de nós tem uma biologia, cada uma funciona de uma maneira, cada uma tem uma história, né? E existe o seu momento também. Mas existem algumas coisas que a gente acaba fazendo que só atrasam. E eu acredito que esse motivo tem sido o maior atrasador de gestação que existe para muitas mulheres, infelizmente. Uma coisa que eu percebi, ainda quando eu tava grávida, é que aqui, por exemplo, na região onde eu moro, a gente tem um atendimento de SUS muito bom. E existem alguns lugares no Brasil, enfim, no mundo, que o atendimento é totalmente diferente, infelizmente, né? E aí o que acontece? Isso acaba sendo uma justificativa para a gente às vezes se sentir um pouco desmotivada a fazer um acompanhamento médico. E aqui é o ponto mais importante que eu acho que tem sido talvez um dos motivos que algumas mulheres têm tido dificuldade ou têm demorado tanto para engravidar e às vezes engravidam, perdem e não sabem o motivo, e aí você não tem como ter um histórico para poder fazer diferente na próxima vez, que é o acompanhamento médico. Não tem como, assim, não tem como. Tem como, né? Mas quando acontecem algumas situações, por exemplo, eu engravidei, não era uma coisa que eu esperava, na verdade eu nem achava que podia engravidar. Engravidei, foi muito legal, acabei perdendo. E aí tô fazendo um acompanhamento pra gente poder entender o que, que aconteceu, qual pode ser o motivo, se tem um motivo ou não. E eu já percebi nesses grupos que tem muitas mamães que acabam engravidando, às vezes 2 ou 3 vezes, perdem esses bebês, mas não fazem um acompanhamento e aí não sabem o motivo, né? Existem, infelizmente, hoje, nós, mulheres, podemos ter uma infinidade de problemas. É muito comum alguém na sua família, você, alguém que você conhece, ter, por exemplo, a síndrome de ovário policístico. É muito comum hoje em dia, infelizmente, e esse é um dos maiores vilões, assim, um dos vilões que fazem com que a gente tenha dificuldade, por exemplo, para engravidar. E se a mulher não faz um acompanhamento médico, ela nem sabe que ela tem essa síndrome, por exemplo, como é que ela vai conseguir fazer um tratamento, né? Às vezes é coisa simples, às vezes são remédios simples, não são remédios caros. Mas o que na verdade eu quero trazer aqui é o seguinte: a gente precisa fazer o acompanhamento médico, por mais que às vezes seja difícil, às vezes a gente tá numa rotina maluca do trabalho, às vezes a gente não tem condições de arcar com um convênio. Enfim, existem várias situações. Mas se você puder ter um acompanhamento, vai ser chave para você poder perceber se você tem alguma coisa que você precisa tratar ou não, tratar essa situação e aí partir para ser tentante, por exemplo, de uma gestação. Então, eu acho que esse, pelo que eu percebo, é um dos grandes erros. Assim, as meninas, elas se dispõem a tentar engravidar, param com medicação, e aí, às vezes até conseguem engravidar, mas acabam perdendo. E aí, porque não tem um acompanhamento, não entende o que aconteceu, não tem como tomar uma postura diferente na próxima vez, né? E aí também tem uma outra coisa muito importante, que é quando a gente começa a tomar medicamento e chás, enfim, eu já vi várias coisas. Tem coisas que são mais naturais, né? A gente até, ok, não fica tão preocupado. Mas é muito complicado quando a gente começa a tomar medicamento por conta própria, porque isso pode fazer muito bem ou pode fazer muito mal. Então, acho que
o passo número 1 para quem quer tentar engravidar é fazer um acompanhamento médico. Não é impossível de você conseguir engravidar sem acompanhar com o médico, mas vai ficar talvez mais difícil para você. E eu acredito que se você estiver fazendo acompanhamento com o médico, você também vai se sentir mais segura. Então, assim, tem alguém olhando por você, você vai se sentir mais assistido, vai entender que você também tá fazendo a sua parte, e aí aquele sentimento de ansiedade, ele diminui, tá? Então, procura um médico, eu vou ficar torcendo por vocês, espero que dê tudo certo, que as meninas venham contar as experiências delas aqui, eu também quero um dia contar a minha experiência pra vocês. Tem algumas coisas que eu tenho pesquisado e que eu quero voltar aqui pra contar pra vocês, espero que vocês me assistam no próximo vídeo. E até lá!